Olá, futuro sargento paulista, beleza? No vídeo de hoje eu vou corrigir com você a prova de matemática do último concurso que teve para o curso de formação de sargentos do ano de 2019. O curso vai começar no ano de 2019, né? Essa prova foi realizada agora em 2018, é mais uma prova organizada pela VUNESP. E como são 20 questões, a prova não tem mimimi, né? Só se quiser compartilhar o vídeo, dá uma força aí, compartilha nas redes sociais para ajudar o canal a crescer, ok? Se quiser se inscrever também, fica à vontade, só clicar nessa carinha aqui do lado. Vamos às 20 questões? Vamos lá! Um candidato tinha 3 horas para fazer uma prova com várias questões de múltipla escolha, em que cada questão assinalada corretamente valia 1,5 ponto. Ele respondeu 4/7 do número total de questões na primeira hora, 3/5 das questões restantes na segunda hora e as 12 questões que sobraram na terceira hora, concluindo a prova. Se esse candidato assinalou a resposta correta em 4/5 do número total de questões, então o número total de pontos que ele obteve nessa prova foi igual a quanto? Questão de fração. Ele quer que a gente calcule o número total de pontos. Para calcular o número de pontos, a gente precisa descobrir quantas questões essa pessoa acertou. Para a gente descobrir quantas questões a pessoa acertou, a gente precisa descobrir quantas questões tinha na prova, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que o número total de questões da prova era x. A gente não sabe qual é o número total de questões da prova. Aí, o problema começa falando aqui, ó, em relação às frações, que o candidato respondeu 4/7 do número total de questões na primeira hora. Então, na primeira hora, ele respondeu 4/7 do número total de questões que a gente chamou de x. Então, a gente vai ter que fazer 4/7 de x. Se você acompanha o canal, você já sabe. Quando a gente tem uma fração de alguma coisa, você substitui o de por uma multiplicação, correto? Então, 4/7 de x é a mesma coisa que 4/7 vezes x. Se ele respondeu 4/7 de x, quantas questões sobraram? Sobraram 3/7 de x. 3/7 de x. Como que eu cheguei nesses 3/7? Ora, se você pegar 1 inteiro, 7/7, 7 dividido por 7 não dá 1? Então, é 1 inteiro. 7/7 menos 4/7, que foram as questões que ele respondeu, isso vai dar 3/7. Subtração de frações com o mesmo denominador, basta subtrair os numeradores. 7 menos 4 dá 3, né? 3/7, ou seja, sobraram 3/7 das questões. 3/7 vezes o número de questões, certinho? Na segunda hora, ele respondeu 3/5 das questões restantes. Então, na segunda hora, ele respondeu 3/5 disso aqui, das questões que sobraram, certinho? Então, na hora 2, a gente vai fazer 3/5 vezes as questões restantes, 3/7 de x, vezes essas questões aqui, né? Multiplicação de frações. Multiplica os numeradores, 3 vezes 3, 9. Multiplica os denominadores, 5 vezes 7, 35, certo? Na terceira hora, ele respondeu 12 questões. Então, a gente tem aqui todas as questões que ele respondeu na hora 1, na hora 2 e na hora 3. Se a gente somar essas 3 horas, né, as questões que ele respondeu nessas 3 horas, a gente chega no número total de questões. Então, a gente vai dizer que o total de questões é igual a isso, mais isso, mais isso. X é igual a 4/7 de x, mais 9 x sobre 35, mais 12, certinho? Aqui a gente tem soma envolvendo frações com denominadores diferentes. Como que a gente resolve soma de frações com denominadores diferentes? Tira o MMC dos denominadores. Quando um número não tem o denominador mostrado, o denominador dele vale 1, ok? Então, qual é o MMC entre o 1 que está aqui, o 7 e o 35? O MMC entre 1, 7 e 35 é 35. Consegue fazer de cabeça? Se não consegue, fatora o 7 e o 35 e aí você vai ver que o MMC vai dar 35. Tirou o MMC, você vai pegar esse valor, dividir pelo denominador de cada termo e multiplicar o resultado
pelo numerador. Complicou? Olha só, 35 dividido pelo 1, que não está mostrado aqui, vai dar 35. 35 vezes x, 35x. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 4x dá 20x. 35 dividido por 35 dá 1. 1 vezes 9x dá 9x. 35 dividido pelo 1, que não está mostrado aqui, dá 35. 35 vezes 12 dá 420. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, né, usou o valor do MMC para igualar os denominadores dos dois lados da igualdade, você pode cortar o denominador, pode eliminar esse 35. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 35x é igual a 20x mais 9x mais 420. 20x mais 9x dá 29x. Vamos pegar esse 29x, passar para o lado de cá, ele vai passar com o sinal invertido, vai passar como menos 29x. 35x menos 29x é igual a 420. 35x menos 29x dá 6x. 6x igual a 420. O x vai ser 420 dividido por 6. O 6 está multiplicando, ao passar para o lado de cá, passa dividindo. 420 dividido por 6 dá 70. Esse é o número total de questões. Aí o problema disse que o candidato acertou 4/5 do número total de questões. Então, para a gente saber quantas questões ele acertou, a gente tem que fazer 4/5 de 70, ou seja, 4/5 vezes 70. 4/5 vezes 70, você pode resolver aqui na sequência que você quiser. Você pode fazer 4 vezes 70 dividido por 5, ou pode fazer 70 dividido por 5 vezes 4. Fazendo essas continhas, 4 vezes 7, 28. 4 vezes 70, então, vai dar 280. 280 dividido por 5 dá 56. Ele acertou 56 das 70 questões. Para a gente descobrir o número total de pontos, observe que cada questão acertada valia 1,5 ponto. Então, você tem que multiplicar essas 56 questões por 1,5 ponto, porque cada questão ele ganhava 1,5 ponto, né? Então, 1,5 vezes 56 dá 84. Esse candidato fez 84 pontos nessa prova, por isso, essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvida? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você neste vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo tentando te ajudar, ok? Vamos à segunda questão, questão 22. Uma empresa comprou 1.750 parafusos do tipo X, 1.250 parafusos do tipo Y e 1.000 parafusos do tipo Z. Todos os parafusos comprados têm a mesma massa e foi solicitado ao fornecedor que tais parafusos fossem totalmente distribuídos em pacotes nas seguintes condições. O número de parafusos em cada pacote deve ser sempre o mesmo. Cada pacote deve conter parafusos de um só tipo. O número de pacotes deve ser o menor possível. Se cada pacote formado nessas condições tem massa de 3 kg, desprezando-se a embalagem, então a massa de cada parafuso é igual a quanto? Ele quer chegar no fim e descobrir quanto pesava cada parafuso, né? Bom, você tem lá números de parafusos e tem que dividir esses parafusos em pacotes. O problema diz que cada pacote tem que ter exatamente o mesmo número de parafusos. Isso é uma dica. A gente está procurando um número que seja comum a todos os pacotes. E o problema também disse que o número de pacotes deve ser o menor possível. Mas a gente não sabe qual é o número de pacotes. A gente sabe que tem lá parafusos. Para a gente ter o menor número possível de pacotes, a gente tem que colocar o maior número possível de parafusos dentro de cada pacote, concorda? Quanto mais parafusos eu colocar dentro dos pacotes, menor vai ser o número de pacotes que eu vou ter, correto? Então, essas são as duas dicas para você descobrir sobre o que é a questão. Você quer um número comum que tenha o maior número de parafusos, ou seja, você quer o maior divisor comum, o máximo divisor comum. Para resolver essa questão, precisava calcular o MDC entre 1.750, 1.250 e 1.000. Vamos calcular. O MDC entre esses três números é calculado fatorando, utilizando números primos que sejam capazes de dividir
os três números ao mesmo tempo. Os três números são pares, então eles são todos divisíveis por 2. Dividindo esses números por 2, a gente vai ter 875, 625, 500. Agora eu tenho um par e dois ímpares, logo não posso dividir mais por 2. Posso dividir por 3? Não. Como é que eu sei? O 500 não é divisível por 3, né? Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. 5 mais 0 dá 5. 5 não é divisível por 3, então 500 também não é divisível por 3. Passa para o próximo número primo, 5. Esses números terminam em 0 ou 5, logo eles são divisíveis por 5, todos eles. Dividindo, 875 por 5 dá 175, 625 por 5, 125, 500 dividido por 5 dá 100. Todos, de novo, são divisíveis por 5, isso vai dar 35, 25 e 20. Divide por 5 de novo, isso vai dar 7, 5, 4. Agora, não existe nenhum número primo que seja capaz de dividir esses três algarismos ao mesmo tempo, ok? Então, a gente finalizou a fatoração e tem agora o nosso MDC, que é 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 2 vezes 5 ao cubo. Isso dá 250. Então, cada pacote que essa empresa vai fazer vai ter 250 parafusos, né? 250 parafusos por pacote. E a gente precisa descobrir qual é a massa de cada parafuso. E a gente sabe que cada pacote tem 3 quilos, né? Então, os 250 parafusos pesam 3 quilos. 3 quilos é a mesma coisa que 3.000 gramas. Para transformar de quilo para grama, você anda com a vírgula 3 casas para direita, né? 3 quilos é a mesma coisa que 3.000 gramas. Então, para a gente descobrir qual é a massa de cada parafuso, a gente vai dividir a massa total do pacote, os 3.000 gramas, pela quantidade de parafusos que tem lá dentro, por 250, né? Você pode simplificar, dividir esse 0 por esse 0, né? Corta esse 0 com esse 0, vai sobrar 300 dividido por 25. 300 dividido por 25 dá exatamente 12. Sendo assim, cada parafuso tem a massa de 12 gramas. Essa seria a resposta dessa questão. Para você treinar questões e ficar fera para o próximo concurso, você pode acessar aqui embaixo a descrição do vídeo. Lá você encontra o link de outras questões semelhantes a essas para você tentar resolver e assim fixar o conhecimento, ok? Não deixe de treinar, ok? Pegue as questões e treina, 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 que só assim você vai ficar fera no negócio. Questão 23. Devido a fatores cambiais e alfandegários, o preço de certo produto importado aumentou 150%. Para que o preço desse produto voltasse a ser o que era antes do aumento, o novo preço teria que ser diminuído de quanto? Bom, questão de porcentagem, bem legal essa questão, né? Então, se você considerar que o produto custava R$100, né? Se o produto custasse R$100, ele aumentou 150%, né? Então, 150% de 100 dá os mesmos 150, né? Então, se o produto custar R$100, ele vai passar a custar R$150 a mais com esse, depois do aumento de 150%. Não é isso? Então, ele vai passar a custar exatamente quanto? 100 mais 150 dá R$250. Um produto que valia 100 e passou a custar, no total, R$250, teve um aumento de 150%. Agora, o problema quer saber qual é a porcentagem que esses R$250 tem que diminuir para o produto voltar a custar R$100, né? Então, para voltar a ter o preço de R$100, a gente tem que diminuir esse preço aqui em R$150, né? Então, para voltar a ter o preço de R$100, tem que diminuir R$150 dos 250. 250 menos 150 dá 100. Então, a gente tem que descobrir a quantos por cento esses R$150 correspondem em relação a esses 250, que são o novo preço do produto. Certinho? Conseguiu entender?
Então, primeiro houve o aumento, o produto passou a custar R$ 250. Se ele custasse 100, né? Coloquei um preço qualquer aqui. Se não quisesse colocar preço, quisesse colocar X, conseguia fazer do mesmo jeito, tá? Mas eu acho que para você visualizar assim vai ficar mais fácil. Então, custava X, aumentou 150%, passou a custar 250. Aí, ele precisa diminuir R$100, para ele voltar a custar R$100, a gente tem que diminuir 150 dos 250. A quantos por cento esses 150 correspondem em relação aos 250? Faz uma regra de 3, os R$250 vão corresponder a 100%, os R$150 vão corresponder a X. Multiplica aqui como se fosse um X. 250 vezes X dá 250X, 150 vezes 100 dá 15.000. Pega o 250 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo, corta esse zero com esse zero, vai sobrar 1.500 dividido por 25. 1.500 dividido por 25 vai dar exatamente 60. Então, esse produto precisa diminuir 60% para voltar a custar R$100. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Não fique com a dúvida, né? Atribuindo um valor aqui qualquer, eu acho que ficava mais fácil resolver essa questão. Vamos para a questão 24. Em uma gaveta há somente notas de R$20 e notas de R$50. Gaveta boa essa, né? Num total de 72 notas. Sabes que a razão entre o número de notas de R$20 e o número de notas de R$50 é 7/5. Retirando-se 6 notas de R$20 e 2 notas de 50, a razão entre o número de notas de 20 e o número de notas de 50 restantes passará a ser quanto? Questão de razão e proporção. O problema disse inicialmente que se você fizer a razão entre as notas de 20 e as de 50, o que é razão? Gente, razão é a divisão. Se dividir o número de notas de 20 pelo número de notas de 50, você vai chegar na fração 7/5. Exatamente assim. Notas de 20 dividido por notas de 50 é igual a 7/5. Quando a gente tem uma representação assim, a gente pode deduzir que o número de notas de R$20 é um número que é proporcional a 7. É exatamente 7? Não necessariamente. É um número proporcional a 7. E o número de notas de 50 é proporcional a 5. Para transformar essa proporcionalidade em igualdade, você usa a constante de proporcionalidade. Pega uma constante qualquer e multiplica pelo valor que está à direita. Então, V vai ser igual a 7K. C vai ser igual a 5 vezes a constante de proporcionalidade. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque a gente sabe que o número de notas de 20 e de 50 soma no total 72 notas. Então, se eu somar V mais C, o resultado vai dar 72, né? Notas de 20 mais notas de 50 é igual a 72. Mas aqui eu tenho duas letras diferentes, eu não consigo somar assim. Mas se eu substituir o V por 7K e o C por 5K, eu consigo realizar a soma, porque eu tenho só uma incógnita, só o K, entendeu? Então, agora, substituir o V por 7K e o C por 5K. 7K mais 5K dá 12K, então 12K é igual a 72, o K vai ser 72 dividido por 12. Pega o 12 que está multiplicando, passa para o lado de cá e vai passar dividindo. 72 dividido por 12 dá 6. Se eu sei que a constante vale 6, agora eu consigo calcular o número de notas de 20 e o número de notas de 50, concorda? Basta eu multiplicar aqui, onde tem K, eu vou substituir por 6. Notas de 20 vão ser 7 vezes 6, 7 vezes 6 dá 42. Notas de 50 são 5 vezes o K, 5 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30. Então, essa gaveta tinha 42 notas de R$20 e 30 notas de R$50. Aí o problema continuou dizendo que foram retiradas 6 notas de R$20 e 2 de 50. Então, não iam ter lá mais 42 notas de 20. Tirou 6 notas de 20. 42 menos 6 dá 36. E as notas de 50 foram tiradas duas, né? Cadê? Duas notas de R$50. Tinham 30, tirou duas. 30 menos 2 dá 28. Ele quer saber agora qual é a
razão entre as notas de 20 e as notas de 50. Razão é divisão, divide 36 por 28. Essa fração não está na sua forma mais simples. A gente consegue simplificar essa fração. Para simplificar essa fração, a gente tem que descobrir um número que seja capaz de dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Se você quiser fazer divisões sucessivas, divide por 2, por 2, por 2 e assim sucessivamente, pode, tá? Mas se você conseguir visualizar um número maior que seja capaz de dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, pode usar também. Aqui eu vi que os dois números podem ser divisíveis por 4. 36 dividido por 4 dá 9, 28 dividido por 4 dá 7. Então, a forma mais simples dessa fração é 9 sétimos. A razão entre as notas de 20 e de 50 agora vai ser de 9 sétimos. Por isso, essa seria a resposta dessa questão. Ok? Vamos para a questão 25. Vem comigo. 10 máquinas iguais de mesmo rendimento, trabalhando de forma simultânea e ininterrupta durante 8 horas por dia, produziram em 12 dias 4/5 de um lote de peças. Em seguida, 2 máquinas foram desligadas para manutenção. Desse modo, o número de dias necessários para as máquinas restantes terminarem a produção do lote de peças, se trabalharem de forma simultânea e ininterrupta durante 10 horas por dia, será igual a quanto? Questão de regra de 3. Uma regra de 3 composta, né? Então, você tem lá a condição inicial. Inicialmente, 10 máquinas trabalhando 8 horas por dia durante 12 dias produzem 4/5 do lote de peças. Depois, 2 máquinas foram desligadas. Então, não tem mais 10 máquinas, tem só 8 máquinas funcionando. Essas 8 máquinas vão trabalhar mais horas por dia. Ao invés de trabalharem 8, vão trabalhar 10 horas por dia. Elas vão gastar quantos dias para fazerem o resto das peças? Então, a gente vai chamar esse número de dias de Y. Quantas peças ainda faltam para ser produzidas? Se já foram produzidas 4/5, falta agora 1/5 para ser produzido, né? Por quê? 5/5 menos 4/5 dá 1/5. Entendido? Aí, a gente precisa então descobrir o Y. Um passo importante para você descobrir o Y é ver a relação que existe entre o número de dias e todos os outros parâmetros. O que eu quero dizer? Se, a animação ficou errada, desculpa, vamos ver aqui se vai voltar a animação. Tá. Se a gente diminuir aqui o número de máquinas, então, diminuindo o número de máquinas, o número de dias que essas máquinas vão gastar para produzir vai aumentar ou vai diminuir? Quanto menos máquinas existirem, mais dias serão necessários para produzir um determinado número de peças. Concorda? Se a gente diminuir o número de máquinas, o número de dias vai ser maior. Você tem que comparar esse número de dias agora aos outros 2 parâmetros, né? Em relação ao número de horas, quanto menos horas forem trabalhadas, então setinha para baixo, apesar do número aqui estar indo do menor para o maior, eu não estou olhando para esse número, eu estou fazendo a relação desse parâmetro. Vamos olhar só a seta. Se o número de horas trabalhadas por dia diminuir, o número de dias que essas máquinas vão gastar para produzir um determinado número de peças vai aumentar, correto? E em relação à produção, quanto mais peças forem produzidas, mais dias serão gastos para produzir, né? Mais peças têm que ser produzidas, então você vai gastar mais dias. Mais horas trabalhadas por dia, então você vai gastar menos dias. Se forem menos horas, você vai gastar mais dias. Essas setas servem para quê? Servem para nos mostrar se cada um desses parâmetros são direta ou inversamente proporcionais em relação a um determinado parâmetro. Feitas as setas, você estabelece a relação, né? Você vai seguir as setas colocando primeiro o seu
parâmetro de interesse, né? Então, o nosso parâmetro de interesse é o número de dias. Você vai pegar aqui e seguir o sentido da seta. A seta está vindo de baixo para cima. Então, você vai pegar o número de baixo, y, e dividir pelo número de cima, 12, y dividido por 12, ok? Essa relação vai ser igual a de cima dividido pelo de baixo, 10 dividido por 8, 10 dividido por 8, vezes o de cima dividido pelo de baixo, 8 dividido por 10, 8 dividido por 10, vezes o de baixo dividido pelo de cima, 1/5 dividido por 4/5. Entendeu? Então, o mais importante na hora de resolver questões assim é estabelecer as relações de proporcionalidade. Os parâmetros são direto ou inversamente proporcionais. O seu parâmetro de interesse é o número de dias, então você tem que levar em consideração sempre o número de dias, certo? Se você tem menos máquinas trabalhando, você vai gastar mais dias. Se essas máquinas trabalham menos tempo, vai gastar mais dias. Se você tem um número maior de peças para produzir, vai gastar mais dias, certinho? Fez as relações das setas, segue o sentido das setas, ok? Agora, é só fazer conta, observando que a gente tem aqui contas com frações e multiplicação. A gente não tem soma igual na questão anterior, né? Na multiplicação, a gente pode simplificar as coisas. Ó, 10 dividido por 10 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. Então, isso aqui vai sumir. Corta isso com isso, corta isso com isso, vai sobrar 1/5 dividido por 4/5. 1/5 dividido por 4/5, a gente tem uma divisão envolvendo frações. Como que a gente resolve divisão de frações? A gente conserva a primeira, 1/5, e multiplica pelo inverso da segunda. 4/5, o inverso de 4/5 é 5/4. Entendeu? Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente chega em y sobre 12 igual a 1/5 vezes 5/4. Aqui, de novo, simplifica esse 5. Com esse 5 vai sobrar 1/4, né? Multiplica cruzado. Y vezes 4 dá 4y. 12 vezes 1 dá 12. O y vai ser 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Sendo assim, nessa nova condição, né, eles vão gastar 3 dias para produzirem o restante das peças, certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, não fica com a dúvida. Para você treinar outra questão de regra de 3 composta, dá uma olhada neste link que vai aparecer aqui agora para você. Aqui você encontra outra questão semelhante a essa para você treinar. Pega a questão, tenta resolver, vê se você conseguiu entender, né, como construir essas setinhas aqui para facilitar na hora dos cálculos. Valeu? Vamos para a questão 26. Em um processo seletivo, participam homens e mulheres. Sabe-se que a média aritmética simples das idades dos homens é 32 anos, que a média aritmética simples das idades das mulheres é 28 anos, e que as mulheres representam 45% do total de participantes. A média aritmética simples das idades dos participantes desse processo seletivo é qual? Questão de média aritmética, mas não tão simples como as questões de média geralmente são, né? Então, você sabe inicialmente que a média aritmética das idades dos homens é 32 e das mulheres é 28. Então, como que a gente calcula a média aritmética? A média aritmética é a soma dos termos. Então, se a gente somar todas as idades dos homens e dividir pelo número de homens, o resultado vai ser 32. A média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. No caso aqui, os termos são as idades. Então, se a gente somar todas as idades e dividir pelo número de homens, o resultado vai ser 32. O mesmo raciocínio a gente aplica para as mulheres. Somando as idades de todas as mulheres e dividindo pelo número de mulheres, o resultado vai ser 28. Então, se a gente pegar esse número de homens, passar por lá de cá, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Isso significa que a soma das idades dos homens é igual a 32 vezes o número de homens. Mesma coisa faz aqui para as mulheres. A soma das idades das mulheres é igual a 28 vezes o número de mulheres. A gente consegue calcular o número de homens e de mulheres? Consegue relativamente, né? Por quê? O problema falou que as mulheres representam 45% do total.
Se as mulheres representam 45% do total, a gente não sabe qual é o total, chama o total de x. Mulheres representam 45% de x. Os homens vão corresponder ao resto, né? 100% menos 45 dá 55. O número de homens vai ser 55% do total, né? 45% é a mesma coisa que 45 dividido por 100. 45 dividido por 100 dá 0,45. O de substitui por multiplicação, o x mantém. Então, 45% de x é 0,45 vezes x. 55% de x, 0,55 vezes x. Descobri um número de mulheres e um número de homens. Agora, eu posso substituir esses valores aqui nas minhas expressões iniciais para calcular a média aritmética de todas as idades dos participantes. Como eu vou calcular a média aritmética de todas as idades dos participantes? Eu vou somar as idades de homens e mulheres e dividir pelo número total de pessoas, certo? Então, eu vou fazer a média é igual à soma das idades dos homens. A soma das idades dos homens não é 32 vezes o número de homens? Então, eu coloquei aqui 32 vezes o número de homens. Número de homens, 0,55x, né? Soma das idades de todos os homens. 32 vezes o número de homens. 32 vezes 0,55x. Vou pegar essas idades dos homens e somar com todas as idades das mulheres. A soma das idades das mulheres é 28 vezes o número de mulheres, né? Então, vai ser 28 vezes 0,45x. 28 vezes 0,45x, certinho? Então, a média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Se eu peguei todos os participantes são x, certo? 0,45x mais 0,55x dá 1x, certinho? Entendido? Então, a média é a soma de todas as idades de homens e de mulheres, dividido pelo número total de pessoas. Agora fica fácil, só fazer continha, né? 32 vezes 0,55 dá 17,6. 28 vezes 0,45 dá 12,6. 17,6x mais 12,6x dá 30,2x. Então, a média vai ser 30,2x dividido por x. X dividido por x dá 1, vai sobrar 30,2. A média vai ser 30,2 anos. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Então, essa é uma questão de média aritmética que é um pouquinho mais difícil que as questões tradicionais de média, né? Você tinha que conseguir visualizar que a soma das idades era igual a isso, a soma das idades das mulheres era igual a isso, e o número de homens e mulheres podia ser obtido relativamente, né, em relação a um valor arbitrário aqui, o x, né? Eu coloquei x como sendo uma incógnita, podia representar qualquer número, certinho? Vamos para a questão 27. Considere um empréstimo de certo valor tomado por um período de 8 meses, contraído num sistema de juros simples à taxa de 15% ao ano. Sabes que o valor emprestado mais os juros devidos foram integralmente pagos na data de vencimento desse empréstimo. Se o valor total pago na data de vencimento foi igual a R$ 9.350, então o valor emprestado foi de quanto? Questão de juros simples. Passo 1, né? O tempo aqui está em meses e a taxa de juros que ele forneceu foi ao ano. Então, a gente tem que descobrir qual é a taxa de juros ao mês, né? Se os juros são 15% em um ano, ou seja, 15% em 12 meses, para a gente descobrir os juros por mês, basta dividir 15 por 12. 15 dividido por 12 dá 1,25. A taxa de juros é de 1,25% em um mês. Sabendo qual é a taxa de juros por mês, agora basta usar as fórmulas de juros simples, né? Os juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Eu coloco esse dividido por 100 porque aí eu posso usar a taxa aqui como sendo 1,25. Se você fizer a porcentagem, né, 1,25 dividido por 100, você não precisa colocar o 100 aqui na fórmula, ok? E o montante é igual ao capital mais os juros. A quantidade de dinheiro total é igual ao capital mais os juros. Substituindo os juros aqui dessa fórmula por essa fórmula aqui, ó, a gente vai ficar aqui o montante
é igual ao capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Tenho todos esses parâmetros e consigo calcular qual foi o capital emprestado? Tenho, né? O montante foi o valor total, 9.350. O capital é o que a gente quer descobrir, então o C vai continuar como C, a taxa é 1,25, o tempo foi de 8 meses, 1,25 por mês vezes 8 meses, tudo dividido por 100. Aqui eu tenho soma envolvendo fração, tiro o MMC. O MMC entre 100 e 1 vai ser 100. Então, você vai pegar 100, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, a gente vai ficar com 100 dividido por 1 dá 100, vezes 9.350 dá 935.000. 100 dividido por 1 dá 100, 100 vezes C, 100C. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes C vezes 1,25 vezes 8 dá 10C. 1,25 vezes 8 é 10. Então, a gente vai ficar com 10C. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade, posso eliminar o denominador. Então, vai sobrar 935.000 é igual a 100C mais 10C, dá 110C. Certinho? Aqui eu fiz direto. 1,25 vezes 8 dá 10. Correto? Então, 100C mais 10C dá 110C. Pego o 110, está multiplicando C, passa para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 935.000 dividido por 110, corta aqui, vai sobrar 93.500 dividido por 11, isso vai dar 8.500. O capital que foi emprestado foi de R$8.500. Essa seria a resposta dessa questão. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Agora a gente vai para a questão 28. Tá entendendo? Se estiver entendendo, larga o joinha no vídeo aí, compartilha nas suas redes sociais, manda para alguém, por favor, para ajudar o canal a crescer. Combinado? Questão 28. Uma placa informativa de formato retangular tem um de seus lados medindo 40 centímetros a mais que o outro. Se a área dessa placa é de 2.100 centímetros quadrados, então qual é o seu perímetro? Bom, então a placa é um retângulo. E esse retângulo tem um lado medindo 40 centímetros a mais que o outro. Então, se esse lado aqui medir x, quanto vai medir esse outro lado? Vai medir 40 centímetros a mais, vai medir x mais 40, correto? O problema disse que a área é 2.100. Como que a gente calcula a área do retângulo? Só multiplicar lado vezes lado, né? Então, a área é igual a lado vezes lado. A área é 2.100. Essa área vai ser igual a x vezes x mais 40. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 40 dá 40x. Então, a gente vai ter 2.100 é igual a x ao quadrado mais 40x. Pego 2.100 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, 0 vai ser igual a x ao quadrado mais 40x menos 2.100. Como que eu calculo x? Uso a fórmula de Bhaskara, correto? Então, a gente vai ter x vai ser igual a menos b, menos 40, mais ou menos raiz quadrada do delta, ou seja, raiz quadrada de b ao quadrado, 40 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 2.100. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Agora, é só fazer continha. Vamos resolver o delta aqui primeiro. 40 vezes 40 dá 1.600. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2.100 dá 8.400. 1.600 mais 8.400 dá 10.000. Então, a gente vai ficar com menos 40. Mais ou menos raiz de 10.000. Tudo dividido por 2. Raiz de 10.000 é 100. Então, a gente vai ter menos 40 mais 100. Dividido por 2. Menos 40 mais 100 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Menos 40 menos 100 não nos interessa. Por quê? Porque a gente quer calcular o valor de x. X é o lado de um retângulo. O lado de um retângulo não pode ser negativo. Correto? Então, o valor de x vai ser exatamente 30. O problema é saber o valor de x? Não. O problema é saber o perímetro desse retângulo. Então, calcula os dois lados. Se esse lado vale 30, esse lado vai valer 30 mais 40 dá 70. Né? Então, os lados são 30 e 70. O perímetro é a soma dos quatro lados. 30 mais 70 mais 70, o que dá exatamente
200 centímetros. Essa seria a resposta dessa questão, correto? Para você treinar a questão de figuras planas, dá uma olhada nesta playlist que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link você só encontra questões de figuras planas para você treinar, ok? Questão 29, bora lá! Para um treinamento de tiro defensivo, foram disponibilizadas exatamente 360 balas, distribuídas em um total de 26 caixas, sendo que cada caixa continha 10 balas ou 20 balas. A quantidade de caixas contendo 10 balas era quanto? Bom, então você tinha que distribuir 360 balas em 26 caixas, sendo que as caixas tinham 10 balas ou 20 balas. Se você tiver X caixas contendo 10 balas, quantas caixas contendo 20 balas existirão? Se existem X caixas contendo 10 balas, as caixas contendo 20 balas serão o número total de caixas, 26, menos as caixas que têm 10 balas. Consegue visualizar isso? Se você disser que existem X caixas contendo 10 balas, as caixas que contêm 20 balas serão o número total de caixas menos as caixas que contêm 10 balas. Ok? Se a gente sabe quais são as caixas que têm 10 balas e as que têm 20 balas, basta a gente multiplicar o número de caixas que tem 10 balas por 10 e o número de caixas que tem 20 balas por 20, somar os dois para chegar no total de balas. Concorda? Se eu multiplicar o número de caixas com 10 balas vezes 10, eu chego no número de balas que tem aqui dentro das caixas com 10. Se eu somar esse valor com o valor da multiplicação aqui de baixo, eu chego no número total de balas. Vamos fazer isso. Então, a gente vai ter x vezes 10, número de caixas de 10 balas vezes 10 balas, mais número de caixas de 20 balas, 26 menos x, vezes 20. Somando os dois, o resultado vai ser igual ao total de balas, vai ser 360. Esse raciocínio, muita gente tem dificuldade. Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, pode perguntar, tá bom? X vezes 10 é 10x. 26 vezes 20, o 20 está aqui do lado de fora do parênteses, tem que multiplicar tudo que está aqui dentro. 20 vezes 26 dá 520, 20 vezes menos x dá menos 20x. Isso é igual a 360. 10x menos 20x dá menos 10x. Pego menos 10x, passo para o lado de cá e vai passar com mais 10x. 360 está positivo, ao passar para o lado de cá vai passar negativo, então a gente vai ficar com 520 menos 360 é igual a 10x. 520 menos 360 dá 160. 160 é igual a 10x. Pego o 10 que está multiplicando, passa para o lado de cá e vai passar dividindo. 160 dividido por 10 dá 16. Então, existiam 16 balas, 16 caixas contendo 10 balas. Essa seria, então, a resposta dessa questão. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, não fique com a dúvida. Valeu? Vamos para a questão 30. Uma barra metálica com 6 metros de comprimento tem uma das extremidades posicionada no solo, ponto P, aqui, né? E a outra apoiada no topo de um muro, ponto Q, aqui. Então, essa é a barra. Sabes que a distância, e essa barra mede 6, né? A distância entre o ponto P e a base do muro, a distância entre o ponto P e a base do muro, é igual à altura do muro, né? Conforme indicado na figura. Então, aqui mede x e aqui mede x. Usando raiz de 2 como 1,41, é correto afirmar que a medida indicada por x é aproximadamente quanto? Você poderia resolver essa questão de formas diferentes, né? Primeira forma, observa que isso é um triângulo retângulo, usa o teorema de Pitágoras para resolver, né? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é 36, 6 vezes 6, 36. Pega o 2 que está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo, então a gente vai ficar com x ao quadrado é 36 dividido por 2, o que dá 18. Esse quadrado, ao passar para o lado de cá, passa como raiz quadrada, né? Então, x vai ser raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 9, né?
Raiz quadrada de 18 é raiz de 2 vezes 9. 2 vezes 9 não é 18? Raiz quadrada de 2 vezes 9 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 9. Raiz de 2 o problema mandou considerar como sendo 1,41. Raiz de 9 a gente sabe que é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1,41 dá 4,23. Então, o x vale 4,23 metros, ok? Se não quiser resolver usando o teorema de Pitágoras, pode resolver usando o seno, cosseno? Pode. Observe que aqui a gente tem um triângulo isósceles e ele é retângulo. Então, se esse ângulo mede 90 graus, sobram 90 graus para dividir aqui por esses outros dois ângulos. 90 dividido por 2 vai dar 45. Então, esse ângulo vai medir 45 e esse aqui vai medir 45 graus. Faz o seno ou cosseno de 45 para calcular o x, né? Então, se fizer o seno de 45, seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre 6. Né? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 6. Pega esse 2, não, pega esse 2 não, pega esse 6, está dividindo, passa para o lado de cá e passar multiplicando. Né? Então, a gente vai ter 6 raiz de 2 sobre 2, 6 dividido por 2 dá 3, isso dá 3 raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, que o problema falou, então a gente vai ter os mesmos 3 vezes 1,41, dando 4,23. Então, pode resolver de diversas formas essa questão. Tem que resolver da forma que você acha mais tranquila, correto? Mas essa era uma questão tranquilinha, não acha? Não era tranquila? Vamos para a questão 31? Bora lá. 2 blocos, ambos de formato cúbico, de arestas medindo 10 e 6 centímetros, respectivamente, têm juntos volume igual ao de um outro bloco que tem a forma de um prisma reto de base quadrada, de área da base igual a 64 centímetros quadrados e altura igual a x. Qual é o valor de x? Tranquilo essa questão também, né? Então, primeiro você tem 2 cubos menores. Qual é o volume desses 2 cubos? O volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Então, o cubo que tem 10 centímetros de aresta, o volume dele vai ser 10 ao cubo, o que dá 1000 centímetros cúbicos, correto? O cubo que tem 6 centímetros de aresta, o volume dele vai ser 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 36, 216. O problema disse que, ao somar o volume do cubo que tem aresta 10 com o volume do cubo que tem aresta 6, a gente chega no volume de um terceiro bloco, né? Então, vamos somar. 1000 mais 216 dá 1216. 1216 é o volume do terceiro bloco, que é um prisma reto de base quadrada. O volume desse prisma reto é calculado multiplicando-se a área da base pela altura. Ele deu para a gente a área da base e quer saber qual é a altura. Então, a gente vai fazer volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. A gente sabe qual é o volume? Sabe, o volume é 1216. Então, põe lá, 1216 é igual à área da base, 64, vezes a altura, x. X vai ser 1216 dividido por 64, né? Pega o 64, está multiplicando, ao passar para o outro lado, vai passar dividindo. 1216 dividido por 64 dá exatamente 19. X é igual a 19 centímetros. Essa seria a resposta dessa questão. Tranquila também, não é? Se não acha tranquila, pergunte, não fique com a dúvida. Combinado? Vamos para a questão 32. Para efeito de construção de um condomínio, um grande terreno retangular foi dividido em 4 regiões distintas, sendo a região 3 quadrada e as regiões 1, 2 e 4 retangulares, conforme mostra a figura, cujas dimensões estão em metros, né? Então, a gente tem aqui um terreno retangular, esse lado mede x, esse lado mede 40 e o terreno 3 é 1 quadrado. Se o terreno 3 é 1 quadrado, esse lado aqui mede x, esse lado aqui também vai medir x, correto? Sabe-se que a área, né? Por quê? Esse lado é igual a esse lado. Se é um quadrado, todos os 4 lados são iguais. Sabe-se que a região 4 é igual a metade. Sabe-se que a área da região 4 é igual a metade da área da região 1.
e que a soma das áreas das regiões 1 e 4 é igual a 1.800 metros quadrados. A área da região 2 é igual a quanto? Essa questão é tranquila, mas é só um pouquinho trabalhosa, né? Então, pegando aqui, ó, a área da região 4 é igual a metade da área 1. A gente consegue calcular a área 1? Consegue, né? Parcialmente. A área 1 vai ser lado vezes lado. Esse lado aqui mede quanto? Esse lado mede 40, né? Então, se aqui mede x, aqui também vai medir x, né? Então, área 1. Área 1 vai ser 40x. Esse lado vezes esse lado. 40 vezes x dá 40x. A área 4 vai ser a metade da área 1. Metade da área 1 divide a área 1 por 2. 40x dividido por 2 dá 20x. Calculei as áreas 1 e 4, 40x e 20x. Aí o problema diz que a soma delas é 1.800. Então, se eu somar 40x com 20x, o resultado vai dar 1.800. 40x mais 20x é igual a 1.800. 40 mais 20 dá 60. 60x é igual a 1.800. O x vai ser 1.800 dividido por 60. Pego 60, passo para o lado de cá dividindo. 1.800 dividido por 60 dá 30, né? Então, x mede 30. A gente não quer saber o valor de x, né? Ele quer saber a área da região 2, certo? A área da região 2 Para calcular a área da região 2, a gente precisa descobrir esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de y, né? Porque a gente tem o 40 e tem que multiplicar por esse lado que mede y. Eu sei o valor de y? Não, mas eu consigo calcular o valor de y a partir aqui da área 4, não é? Por quê? Eu tenho o valor da área 4, a área 4 vai ser 20 vezes x, ou seja, 20 vezes 30. A área 4 vai ser 20 vezes 30. 20 vezes 30 dá 600. Se eu sei que a área 4 vale 600, basta multiplicar x vezes y dá 600, ou seja, 30y é igual a 600. Né? 600 é igual a 30y. Pego 30, ele está multiplicando, passo para o de cá, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 600 dividido por 30 é igual a y. 600 dividido por 30 dá 20. O y vale 20. Sendo assim, a área 2 vai ser 40 vezes 20. Né? A área 2, 40 vezes 20. 40 vezes 20 dá 800 metros quadrados. Certinho? Dúvidas? Então, vamos lá, ó, recapitulando. Calculei a área 1, 40x, a área 4 é metade, né? Eu sabia que a soma das duas dava 1.800, achei o valor de x. Se eu achei o valor de x, eu descobri que a área 4 media 600, né? Porque a área 4 era 20x, 20 vezes 30 dá 600. Descobri o valor da área 4, consigo descobrir quanto mede esse lado, né? Porque x vezes y vai dar 600, ou seja, 30y é igual a 600, é o que está aqui. Descobrir o valor de y, aí fica fácil calcular a área 2, ok? Vamos para a questão 33. Essa questão bem legal. Em cada hexágono não preenchido da figura a seguir, deve ser escrito um número natural, de tal forma que o resultado da soma dos números de 3 hexágonos consecutivos quaisquer seja sempre igual a 17. Desse modo, sendo 4 o número escrito no primeiro hexágono e 6 o número escrito no penúltimo hexágono, o número que deve ser escrito no último, o número que deve ser escrito aqui, é qual? Bom, então, a gente tem que preencher todos esses hexágonos com números. Então, vamos colocar lá diversos números. A gente sabe que a soma de 3 hexágonos consecutivos vai dar 17. Então, se eu somar 4 mais A mais B, o resultado vai ser 17, né? 4 mais A mais B dá 17. Se eu somar A mais B mais C, dá 17. Se eu continuar somando aqui, ó, tudo, a soma de 3 vai dar 17. Se eu vier para cá, ó, E mais F mais G vai dar 17. F mais G mais 6 vai dar 17. Ok? Então, vamos trabalhar com essas expressões que contêm o 4 e o 6, que elas vão nos ajudar. Se eu pegar esse 4, né, está positivo, e passar para o de cá, ele vai passar negativo. Então, eu vou ficar com A mais B, é 17 menos 4. 17 menos 4 dá 13.
Se eu sei que A mais B é igual a 13, eu consigo calcular aqui o valor de C. Por quê? Onde tiver A mais B, eu vou colocar 13. Vamos fazer isso? Então, eu vou ficar com 13 mais C é igual a 17. Pego 13, passo para cá, vai passar com menos 13, C vai ser 17 menos 13, que dá 4. Então, esse hexágono aqui vale 4, certinho? Se eu fizer aqui no de baixo, né, eu tenho aqui que F mais G mais 6 dá 17. Né? Então, consigo calcular o valor de F mais G? Consigo. Né? F mais G vai ser 17 menos 6, que dá 11. Substituo o 11 aqui, ó, F mais G não é 11, então eu vou ter E mais 11 dá 17, né? E mais 11, E mais F mais G dá E mais F mais G vale 11, ou seja, E mais 11 dá 17. Pego o 11 que está positivo, passo para onde vai passar negativo, então vou ficar com E é igual a 17 menos 11, o que dá 6. Então, E vale 6. Se eu descobrir aqui o valor de C e o valor de E, consigo calcular o valor de D, concorda? Porque a soma dos três, C mais D mais E, não tem que dar 17? Então, aqui, ó, C mais E, 4 mais 6, dá 10. Para totalizar 17, faltam 7, então D vale 7. Entendeu? A soma não tem que dar 17? 4 mais 6, 10. 10 mais 7, 17. Consigo calcular o F agora? Consigo, né? 7 mais 6 dá 13. 13 para chegar em 17, faltou 4. Consigo calcular o G? Consigo. 6 mais 4 dá 10. 10 para 17, faltam 7, né? 7 mais 6 dá 13. 13 para dar 17, faltam 4. Então, o H vale 4. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte. Se tiver entendido, larga o joinha no vídeo. Combinado? Vamos para a questão 34, né? Vamos lá, 34. Essa questão, tranquilinha, você só precisava conhecer a relação de ângulos, né? Então, olha só, na figura, um ponto C pertence ao lado BD, então, um ponto C pertence ao lado BD de um triângulo ABD, E o segmento AC, esse segmento aqui, ó, divide o triângulo ABD nos triângulos ACD e ABC. Ok. Sabendo-se que a medida do ângulo X, essa aqui, supera a medida do ângulo Y em 20 graus e que a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é igual a 130, é correto afirmar que a soma das medidas dos ângulos beta e Y é igual a quanto? Bom, vamos por partes, né? X supera y em 20 graus, ou seja, x é maior que y em 20 graus. Entendido? X é igual a y mais 20, porque o x supera o y em 20 graus. Entendeu? Então, o x é maior que o y 20. Então, x é igual a y mais 20. É isso que está escrito aqui, ó. X supera, é maior que y em 20. Entendido? Então, se eu pegar o y e somar 20, eu vou chegar na medida do x. Certinho? A soma das medidas. Tá, beleza. Não, isso aqui já é outra coisa. Tá, então eu descobri que x é igual a y mais 20. Descobri não, o problema falou para mim. Olha aqui, o x mais o y estão aqui, ó, formando um ângulo de quantos graus? Quanto vale aqui esse ângulo, que é esse semicírculo? Vale 180 graus, não é? Então, se eu somar x mais y, o resultado vai ser 180. Eu sei que o x é igual a y mais 20, então, onde tiver x, eu coloco y mais 20. Y mais 20 mais y é 180 graus. Y mais y dá 2y. O 20 que está positivo, vou passar para onde vai passar negativo, 180 menos 20 dá 160. Sendo assim, o y vai ser 160 dividido por 2. Pego o 2, passo para onde cá dividindo, né? Então, a gente vai ficar com 160 dividido por 2, isso dá 80. O y vale 80 graus. Cheguei na metade da resposta. Agora eu tenho que achar o ângulo beta, né? Próxima informação que o problema deu. A soma das medidas dos ângulos alfa e beta é
130. Para eu achar o beta, eu preciso achar o alfa primeiro, não preciso? Deixa eu pensar aqui. Preciso. Então, para a gente achar o alfa, considere esse triângulo aqui, ó. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Eu consigo achar o valor de x? Consigo, porque o y vale 80, o x vale 80 mais 20, o x vale 100, né? Então, se o y vale 80, o x vale 100. Se eu somar 100 mais 20 mais alfa, o resultado tem que dar 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, somando lá, ó, alfa mais x mais 20, o resultado tem que dar 180. Eu sei que o x vale 100, né? Então, eu vou substituir o x por 100. O alfa vai ser 180. Tudo que está aqui eu passo para de cá. Então, o 100 vai virar menos 100. O 20 vai virar menos 20. 180 menos 20 dá 160. 160 menos 100 dá 60. O alfa vale 60. Se o alfa vale 60 e alfa mais beta é 130, consigo calcular a beta, né? Alfa mais beta, o problema diz que vale 130 graus, né? O alfa a gente viu que vale 60, substitui por 60, passa para lá de cá, então vai passar como menos 60, o beta vai ser 130 menos 60. 130 menos 60 dá 70. Já sei quanto vale o y, já sei quanto vale o beta, consigo calcular a soma de beta mais y, né? Então, beta mais y vai ser 80 mais 70, né? Beta mais y, 70 mais 80, isso dá 150 graus. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Tranquilinha, não é? Então, via primeiro que o x é igual a y mais 20, depois essa soma x mais y dava 180, aí se achava o x e o y, descobriu o x, soma dos ângulos internos é 180, aí se achava o alfa, achou o alfa, fica fácil achar o beta, ok? Vamos para a questão 35. De acordo com as leis de De Morgan, o complementar da união é igual à interseção dos complementares. Assim, dado um conjunto X, seja o complementar de X o seu complementar em relação ao conjunto universo. Considerando V igual ao conjunto A, E, I, O, U, o conjunto universo, sejam os subconjuntos A, com os elementos A e E B com os elementos O e U, o conjunto complementar de A interseção com o complementar de B é igual a qual conjunto? Bom, para resolver essa questão, você só precisava saber o que é complementar. Então, vamos colocar aqui o nosso conjunto universo, o conjunto V. Dentro desse conjunto V tem os elementos A, E, I, O, U. E aí o problema disse que esse conjunto tem subconjuntos. O subconjunto A é formado aqui por A e E, e o subconjunto B é formado por O e U. Você sabe qual é o complementar do conjunto A? O complementar de um conjunto é tudo aquilo dentro do conjunto universo que não faz parte desse conjunto. O complementar do conjunto A são os elementos que não fazem parte de A. Sendo assim, o complementar de A é o conjunto formado por I, O e U. São os elementos que não fazem parte de A. Qual é o complementar de B? Os elementos que não fazem parte de B. A, E, I. Certo? O problema aqui é a interseção entre esses complementares. A interseção vai ser formada pelos elementos que fazem parte dos dois conjuntos, né? Então, a interseção entre o complementar de A e o complementar de B é o único elemento que faz parte dos dois, é o elemento I. Então, vai ser o conjunto com o elemento I. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Questão tranquila, mas que eu acredito que pegou muita gente de surpresa. Não é comum pedir esse conceito de complementar, né? Mas era uma questão bem tranquila. Vamos para a questão 36. Uma pessoa tem 4 chaves aparentemente iguais, mas apenas uma delas abre determinada porta.
Se as chaves são separadas após cada tentativa falha, a probabilidade de que sejam necessárias mais de 3 tentativas para abrir essa porta é de quanto? Questão de probabilidade. Então, você tem 4 chaves e tem que abrir a porta na 4ª tentativa, né? Então, se você tem que realizar mais de 3 tentativas, a porta só vai abrir na 4ª chave. Você tem que fazer as probabilidades de cada tentativa, excluindo a cada nova tentativa uma chave, né? Então, se a porta tem que abrir só na 4ª chave, na primeira tentativa, a pessoa precisa errar a chave, não é? Necessariamente, porque o problema é a probabilidade de que sejam necessárias mais de 3 tentativas. Então, necessariamente, a pessoa vai precisar errar a primeira, a 2ª e a 3ª tentativas. Qual que é a probabilidade de a pessoa errar a chave na tentativa 1? É de 3 em um total de 4 chaves. É de 3/4. Tem 3 chaves erradas e uma certa. Então, a probabilidade dela errar é de 3 em 4. Errou a primeira, né? Separa a chave que errou. Então, vão sobrar agora 3 chaves, sendo 2 erradas. Então, na tentativa 2, a pessoa precisa errar também. A probabilidade dela errar também vai ser 2 chaves erradas em um total de 3 chaves. Correto? Tentativa 3, descartei mais uma chave, só sobraram 2 chaves, uma certa e uma errada. Qual é a probabilidade dela errar na 3ª chave? É de 1 em 2. Não tem uma chave errada em um total de 2 chaves? Ok? Então, é de 1 em 2. Na tentativa 4, só vai ter uma chave. Logo, a probabilidade dela acertar vai ser de 100%. Só tem a chave certa, né? Então, por fim, qual vai ser a probabilidade total? A probabilidade total vai ser a multiplicação dessas probabilidades individuais. Por que a multiplicação? Porque ela precisa errar a primeira e precisa errar a 2ª e precisa errar a 3ª para atender essa condição de que a probabilidade probabilidades sejam necessárias mais de 3 tentativas. Então, todas essas coisas têm que acontecer. Então, você tem uma coisa e a outra. Quando você fala o e, você multiplica. Entendido? Então, a probabilidade vai ser 3/4 vezes 2/3 vezes meio vezes 1. Isso vai dar, você pode simplificar aqui, ó, simplifica esse 3 com esse 3, esse 2 com esse 2, vai sobrar 1/4. A probabilidade disso acontecer é de 1/4. Essa seria a resposta dessa questão, ok? Questão de probabilidade gera muita dúvida, né? Então, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra outra questão de probabilidade para você treinar. Agora a gente vai para a questão 37. Em um grupo de 60 funcionários de certo departamento, há 30 com formação em engenharia, 27 com formação em economia e 18 com formação em engenharia e economia. O número de pessoas desse grupo que não tem formação em engenharia nem em economia é qual? Bom, questão típica de conjunto. Você já observou como as questões de conjunto são sempre assim? Você tem 2 conjuntos, conjunto das pessoas que fazem engenharia, que fizeram engenharia, e conjunto das pessoas que fizeram economia. Sempre você tem questão de conjunto, sempre não, quase sempre você começa resolvendo pela interseção, né? A interseção são as pessoas que fizeram engenharia e economia. 18 pessoas fizeram engenharia e economia. Coloco 18 aqui, né? Dentro das pessoas que fizeram engenharia, existe um total de 30. 30 pessoas têm formação em engenharia. Então, desses 30, já tem 18 dentro do conjunto vermelho. Então, quanto vão ser só os que fizeram engenharia? Vão ser 30 menos esses 18. 30 menos 18 dá 12. Entendeu? Então, dentro do conjunto vermelho, tem um total de 30. 12 mais 18 dá os 30. Entendido? Eu tenho que desconsiderar aqui fora essa parte das pessoas que já estão no conjunto vermelho.
27 pessoas têm formação em economia. Dessas 27, 18 já estão dentro do conjunto economia. Então, quantas vão ter feito só economia? Vão ser as 27 menos 18. 27 menos 18 dá 9, ok? A empresa tem 60 funcionários, mas se eu somar 12 mais 18 mais 9 não dá 60. Se não dá 60, existem funcionários que não fizeram nem engenharia, nem economia, e vamos chamar esses funcionários de X. Então, vamos somar 12 mais 18 mais 9, mais os funcionários que não fizeram nenhum desses dois cursos, totalizam 60 funcionários. 12 mais 18 mais 9 dá 39. 39 mais x é igual a 60. Pego o 39 que está positivo, passo para o radical e passo negativo, então x vai ser 60 menos 39. 60 menos 39 dá 21. 21 pessoas não fizeram engenharia nem economia, por isso essa é a resposta dessa questão, ok? Questão 38. Questão muito tranquila essa. 5 viaturas atenderam a uma comunicação da central e dirigiram-se ao local da ocorrência. Sabe-se que a viatura K chegou depois da viatura L, as viaturas M e P chegaram ao mesmo tempo, a viatura N chegou antes da viatura L, a primeira viatura que chegou sozinha. Logo, quem chegou primeiro foi qual viatura? Coloca as viaturas na ordem, né? Então, vai aqui, ó. A viatura K chegou depois da viatura L. Então, primeiro chegou a viatura L e depois chegou a viatura K. As viaturas MP chegaram ao mesmo tempo. Bom, não consigo relacionar MP a L e K, então não vou colocar MP, tá? A viatura N chegou antes de L, então N está aqui em cima. N chegou antes de L. A primeira viatura que chegou sozinha. Então, a primeira viatura que chegou foi N. Por quê? N está sozinha, MP chegaram juntos e não sei onde eles estão localizados aqui, mas se eu sei que chegou sozinha, a única viatura que está sozinha que chegou antes de todos foi a viatura N. Por isso, essa seria a resposta dessa questão. Ué, muito fácil, né? Tranquilinha essa questão, né? Você conseguiu entender? Se tiver dúvidas, pode perguntar, mas é só seguir o raciocínio aqui, né? Não tem muito mistério não. Vamos para a questão 39, a penúltima questão dessa prova. Utilizando-se os algarismos 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, a quantidade de números múltiplos de 5 e que tenham 3 algarismos distintos que podem ser formados é qual? Bom, então a gente tem que formar números com 3 algarismos, sendo que esses algarismos têm que ser múltiplos de 5. Qual é a condição para que um número seja múltiplo de 5? Para ser múltiplo de 5, o número tem que terminar em 0 ou 5, né? A gente não tem 0 aqui, então necessariamente o último algarismo deste número tem que ser o 5. O 5 não vai sair dessa posição. Para que esse número seja um múltiplo de 5, ele tem que terminar em 5. Então, a única coisa que vai variar são esses dois números aqui. Quantas opções de números de algarismos a gente tem para pôr aqui nessas duas posições? Tem uma, duas, o 5 já foi, não pode? 3, 4, 5, né? Então, sobram 5 algarismos para ocupar duas posições. Por que o 5 não pode? Porque os 3 algarismos têm que ser distintos, ok? Então, sobram 5 algarismos para as duas posições. A gente tem que organizar esses 5 algarismos aqui. Nesse caso, a ordem vai ser importante, concorda? Se eu tiver o número 235, 235, esse número é diferente do número 325, 325. Quando a ordem é importante, a gente precisa organizar elementos, a gente usa os conceitos de arranjo, né? Como a gente faz o arranjo dos 5 elementos organizando-os de 2 em 2? Para fazer o arranjo de 5 de 2 em 2, a gente vai fazer 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial, né? Então, o arranjo de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, ok? 5 menos 2 dá 3, então embaixo vai sobrar 3 fatorial. 5 fatorial é o quê? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Parei no 3 fatorial porque no denominador a gente tem 3 fatorial.
Então, eu posso simplificar esse 3 fatorial. Com esse 3 fatorial, vai sobrar 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Então, vão existir 30 possibilidades de números para serem formados com essa combinação aqui. Essa seria a resposta dessa questão, ok? Tranquilo também, né? Tem dúvida? Se tiver dúvida, pergunte. Aqui embaixo na descrição tem questão de análise combinatória para você treinar, ok? Vou colocar uma questão de arranjo e uma questão de combinação para você conseguir diferenciar as duas coisas. Agora a gente vai para a última questão dessa prova, questão 40. A proposição: é necessário que toda festa tenha motivo, é equivalente a... Bom, a forma mais tranquila que eu consegui para te explicar essa questão foi usando conjuntos, né? Então, leve em consideração que toda festa tem que ter um motivo. Toda festa é um motivo. Então, se a gente tiver o conjunto dos motivos, a festa vai estar dentro. Por quê? Toda festa tem que ter um motivo, ok? Então, toda festa está dentro do conjunto motivo. Aí, a gente tem que achar uma frase aqui que seja semelhante a esse raciocínio, ok? Que acompanhe esse raciocínio. Não é possível que alguma festa não tenha motivo? Sim, não é possível que alguma festa não tenha motivo. Por quê? Festas que não têm motivo estariam aqui. Existe alguma festa que não tem motivo aqui? Não, não é possível que tenha alguma festa que não tenha motivo. Então essa seria a resposta dessa questão. É simples assim, né? Vamos olhar as outras. É possível que alguma festa não tenha motivo? Não, não pode existir nenhuma festa aqui do lado de fora, beleza? É necessário que alguma festa não tenha motivo? Mesma coisa, não pode ter nenhuma festa aqui do lado de fora. É impossível que alguma festa tenha motivo? Não, é o contrário disso. Toda festa tem motivo, ok? Então, a resposta dessa questão é mesmo a letra A. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte, fale agora ou cale-se para sempre. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Eram essas as 20 questões dessa prova, né? Espero que você tenha curtido. Se curtiu, larga o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, pode se inscrever no canal que é de graça e é isso. Então eu já posso dizer fim! No mais, então, bons estudos e até a próxima!